Está no ar mais um episódio do podcast Na Cadeira dos Incomparáveis. E hoje trazemos aqui para vocês um incomparável, um aluno do curso completo que é analista financeiro, especialista em BI. E ele vai trazer aqui a realidade hoje de como é que funciona a área financeira de uma grande empresa. Então a gente vai falar aqui muito sobre controladoria, mas principalmente também sobre tesouraria. São assuntos aí que a gente vai entrar daqui a pouquinho e que a gente vai abordar a fundo, falar de indicadores, como é que funciona a rotina de um analista financeiro numa grande empresa e, claro, como é que ele utiliza o BI a seu favor. Então, hoje temos aqui a presença do ilustre Fernando Jesus. Matheus, toca a vinheta. Muito bem, Robertson. E aí, o que podemos falar do nosso convidado? Algo muito legal hoje, Léo, que geralmente a gente traz aqui profissionais que já estão há muito tempo trabalhando como analistas de dados. E agora a gente traz um especialista em dados, mas que trabalha profundamente em área de negócio, que é também um outro público que a gente fala muito dentro aqui da Experian. E aí hoje a gente tem aqui esse convidado que vai aprofundar muita dinâmica também de uma área que muita gente tem interesse, que é a área financeira e o plus que é numa grande empresa. Boa, Fernando, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui com a gente, cara. Você é uma pessoa realmente ímpar, já te conheço há bom tempo aí, que dei inclusive um treinamento para vocês na sua área, né? Há um bom tempo atrás. Meu caro, se apresente aí pra galera. Sim. Olá, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui, com o Léo, com o Robinho. Obrigado pela oportunidade, por esse convite. E vamos aí, então, destrinchar um pouco sobre a área departamento financeiro, departamento de tesouraria, controladorias dentro de grandes empresas, né? Show. Então, eu me chamo Fernando Jesus, eu tenho 38 anos, eu sou casado, tenho um filho de 4 anos, o Henrique, e estou aí nessa jornada de analista há mais de 14 anos, girei entre áreas de tesouraria, contas a receber. Então, dentro do departamento financeiro da empresa onde eu trabalho hoje, que é a Dana, eu estou aí há 14 anos, e de tesouraria vai fechar 10 este ano. Então, hoje é isso que é Boa. essa apresentação. Cara, eu vou pedir para você dar um passo atrás e ajudar a gente aqui, a nossa audiência também, a entender a diferença de tesouraria, controladoria. Como é que funciona a área financeira de uma grande empresa? Bom, então, numa multinacional como a Dana, por exemplo, né, nós temos um que se chama de SSC, ou Shared Service Center, ou Centro de Serviços Compartilhados, tá? Então, dentro desse Centro de Serviços Compartilhados, nós temos algumas áreas, alguns departamentos, que eles são aqueles chamados não diretamente relacionados à operação. Então, ali dentro desse Centro de Serviços Compartilhados, nós temos, por exemplo, o departamento de compras, logística, fiscal, controladoria, contabilidade, e aí temos contas a receber, contas a pagar e tesouraria. Estes últimos três que englobam o departamento financeiro em si da Dana, né? E a controladoria, ela tem algumas situações também, porque tem as controladorias da operação, né, que estão realmente na operação, e tem as controladorias daí dentro do Centro de Serviços Compartilhados. Mas as controladorias da operação, elas dão suporte diretamente à operação, e a controladoria do Centro de Serviços Compartilhados, ela é mais abrangente, ela abrange todas as plantas hoje da empresa. Legal. E você, então, hoje você tem um conhecimento maior ou você está na área de contas a receber, contas a pagar e tesouraria, né? Sim. Mas você, de certa forma, você hoje também põe seu pezinho ali na controladoria, porque você gera relatórios, dashboards também para essas áreas, né? Na verdade, é assim, como é que funciona a estrutura do departamento financeiro, então, tá? Nós temos dentro do departamento financeiro, ele não é um nome departamento financeiro, tá? Nós temos o departamento de contas a receber, departamento de contas a pagar e a tesouraria. Então, nós, como tesouraria, nós pensamos
desde que a gente houve uma mudança na nossa estrutura, de não ser um mero back-office, né? Então, é de realmente ser um departamento que vai trazer e vai agregar valor com insights valiosos e informações valiosas para os outros departamentos. Então, hoje, dentro da tesouraria, a gente tem reportes que a gente gera diariamente que facilitam o trabalho das outras áreas e o nosso trabalho também, né? Uhum. Muito bom. E como é que você iniciou com BI? Porque eu sei que você é um especialista hoje em Power BI, né? Que ano que foi que eu dei um treinamento para vocês na Dana? Foi em 2019? 2019, exato. 2019, né? Eu dei um treinamento Isso. presencial na Dana e foi muito legal. Você era a cabeça, digamos, o champion ali do BI, né? Você é o cara que disseminava conhecimento e conteúdos de BI. E você começou ali? Não, né? Você começou antes, né? Porque eu lembro que você já tinha um conhecimento, né? No BI, na verdade, como é que começou a minha jornada com o BI, né? Sempre tive esse pensamento de mudança, né? De trazer novas ferramentas, novos processos para dentro do departamento. Então, em 2018, eu ouvi falar sobre o Power BI, e aí, em 2019, que eu comecei a ir atrás ali de algo para a gente trazer para dentro da empresa, né? Então, eu fui atrás de alguns nomes lá em 2019, cheguei até o teu nome, a gente entrou em contato e fizemos ali o treinamento em company para cerca de 20 pessoas. Uma coisa que me chama a atenção nessa questão do treinamento em company, né? Isso é uma coisa que eu vejo hoje, assim, em relação ao Power BI, tá? Dentro da empresa. É algo que está vindo muito forte, né, nos analistas, enfim. Todo mundo querendo fazer o seu dashboard, querendo fazer o seu reporte em Power BI, mas eu sei que, como toda nova ferramenta, ela tem aquela curva de ascendência de utilização, e aí ela chega um momento que ela faz uma estagnação dentro da companhia, né? Uhum. Então, hoje a gente está cuidando muito essa questão, assim, para realmente as pessoas que forem ser treinadas em Power BI, a gente vai fazer realmente uma pré-seleção dentro da empresa, para que, se tu vai realmente fazer o treinamento, tu tem que realmente aplicar. Porque lá atrás, em 2019, eu conversei contigo, eu lembro exatamente da nossa conversa. Eu perguntei para ti, Léo, o que tu acha que é um bom aproveitamento de alunos aqui do treinamento se a gente atingir? Né? E tu falou, entre 30% e 50% já é um ótimo nível se a gente conseguisse, né? Mas esse número realmente ele não bateu, tá? Hoje as pessoas... O problema tá realmente na pessoa, né? Não é no treinamento, não é na forma, enfim. Porque eu peguei o teu treinamento e realmente apliquei, né? Diferentemente de outras pessoas. Mas isso é do cotidiano das pessoas, dos analistas, enfim. Dentro da organização, às vezes, o tempo falta, né? Uhum. Mas é isso aí, a gente conseguiu, desde 2019, então, tá trabalhando com a ferramenta e aprimorando ela ano a ano, né? Mês a mês, até chegar nos níveis que nós estamos hoje de conhecimento. Ô, Fernando, vou trazer aqui um ponto. Ali, você falou que em 2019 você de repente quis buscar alguém para trazer mais informações sobre o Power BI. De onde que veio esse estalo, assim? Tipo, vou buscar alguém para falar mais sobre isso. Já existia uma gestão de dados, de criação de relatórios na empresa? Como é que isso funcionava lá atrás e esse insight para buscar mais conhecimento no Power BI? Boa pergunta. Nós, como departamento dentro do Centro de Serviços Compartilhados, nós temos muitas metas, né, de redução de tempo, melhora de processo, otimização de processos. Eu não sei se foi por sorte ou não, mas eu sempre trabalhei, vamos botar pela sorte, com pessoas que me inspiravam, né? Então, a minha chefia direta ou a minha gerência direta sempre foram pessoas que estavam ali sempre à frente, né, do processo normal, sempre buscando algo a mais. Então, isso foi algo que eu fui adquirindo ao longo do tempo, né? Que a minha caminhada na Dana, ela tem quase 20 anos já.
ela não é só da área financeira. Eu era estagiário do Senai em 2004, trabalhei na operação, né? Vim ao longo dos anos aí passando por processo seletivo, até chegar na área financeira. Mas essa mentalidade de mudança, ela sempre teve comigo. Então, em 2019 foi o ano que eu tive acesso à ferramenta, porque foi o ano, eu acho, 2018 ou 2019, foi quando disponibilizaram para a gente, na Dana, o Power BI. E aí todo mundo começa a ver ali, vai lá na área de apps, na janela do Microsoft Edge, ou enfim, no SharePoint ali, e começa a olhar ali os aplicativos e começa, olha aqui, tem coisa interessante. E foi por aí que eu cheguei até o Léo, fui nas redes sociais ali, e aí a gente chegou nessa incrível ferramenta hoje que nos facilita muito o trabalho. Perfeito, show de bola. Falando nisso, falando em facilitar o trabalho, eu queria que você falasse um pouco sobre o que o Power BI ajudou, o que essa cultura realmente de dados ajudou na tomada de decisão aí no departamento, também na empresa como um todo. Atualmente, né, com o Power BI da maneira com que a gente está trabalhando hoje na tesouraria, vou falar brevemente vamos dizer assim, o histórico do BI dentro do departamento financeiro. Tá? Em 2019, então, depois do teu treinamento, eu tinha como meta, enfim, colocar o relatório que nós tínhamos, a gente chamava de jogos diários, que o tesoureiro precisava ver diariamente, né? Então, diariamente, ia lá, gerava um relatório no ERP, extraía os dados, colocava no Excel, atualizava a tabela dinâmica. Isso era um processo diário, né? Jogos diários, onde a gente tinha que elaborar todas essas análises para o tesoureiro ali ao fim do dia, né? Então, chegando a ferramenta, eu botei como meta algumas dessas informações serem levadas para dentro do Power BI. Então, conseguimos levar, né, para dentro do Power BI algumas informações. E aí, em 2019, teve ali o primeiro Treasury Dashboard, que nós chamamos, foi a nomenclatura que nós demos para ele, onde nós temos análises ali de vendas, compras e fluxo de caixa. Então, 2019, 2020, continuamos com o mesmo, e a cada ano eu fui aprimorando os conhecimentos e técnicas no Power BI e fui fazendo as melhorias, né? Eu passei por 4, a gente estamos no 5º versão do dashboard, do Treasury Dashboard, e hoje essa versão ela é a mais, vamos dizer assim, a mais bem vista dentro da companhia hoje, porque o método de atualização dela realmente é algo que a gente não tem ainda dentro da companhia, não tinha, agora está tendo. Onde nós temos, então, o nosso ERP global, ele não tem, vamos dizer assim, uma conexão direta, né? Nós não podemos fazer uma conexão direta do Power BI para dentro do nosso ERP, por diversas situações, por sobrecarga do banco de dados, para não eventualmente ocasionar algum atraso ou até a queda do sistema, né? Então, hoje, esse nosso dashboard, a gente, juntamente com uma equipe de TI, de Analytics dos Estados Unidos, nós desenvolvemos todas as nossas consultas, todas as consultas que eu tinha até então em Excel, que eu extraía os dados de consultas SQL para dentro de planilhas do Excel e depois alimentava o Power BI. Essa rotina me demorava 2 horas por dia, vamos dizer assim. Mas eu tinha até um computador, a gente chama de slave lá, né? O escravo. O computador lá, e aí botava para rodar, eu chegava de manhã, botava para rodar as queries lá na planilha. Depois que ele atualizava, lá pelo meio-dia, eu atualizava o Power BI. Hoje, então, como é que está funcionando? Nós fizemos essa integração do nosso ERP para dentro do SAP HANA Data Warehouse. Então, hoje, todos os dados eu tenho eles atualizados de manhã cedo, às 6 da manhã,
e mais uma atualização à 1 da tarde. Então, hoje, eu não tenho mais a intervenção manual para dentro do relatório. Isso as pessoas podem até pensar, mas isso eu tenho também na minha empresa, mas dentro de uma multinacional é mais complicado, porque tu tem ali muitas demandas, a área de TI ela é muito demandada, né? Tu entra sempre na fila, e nós ali na tesouraria, já por termos, então, essa mentalidade analítica de trabalhar com dados, né? A gente foi como cobaia nesse projeto da migração, não migração, né? Mas é uma ponte que existe, é um Golden Gate, que existe dentro do SAP HANA para buscar os dados do Oracle, que é o nosso ERP. Muito bom, muito então, legal. Hoje o processo está assim. Bem legal. Já o Léo vai entrar em algumas perguntas mais técnicas ali, mas gostaria de antes fazer uma pergunta do ponto de vista de negócio. Além da área financeira, na verdade, sim, desse conjunto de áreas financeiras que consomem esse dashboard, ele também é utilizado por alguma outra área ou algum outro departamento da empresa também utiliza desse dashboard que vocês criaram, tá agora na 5ª versão, para também ter informações ali? Consumir informação, correto? Nós temos alguns departamentos hoje utilizando, tá? Departamento de vendas, por exemplo, faz a utilização da ferramenta para ver os fechamentos de número de venda, de exportação, de venda doméstica, venda líquida, venda bruta. Hoje ainda a gente está trabalhando na parte de importar para dentro do dashboard a parte de impostos. Então, vamos ter a minha análise também de impostos. Então, além de controladorias, contas a receber, contas a pagar, tesouraria, temos ali o departamento de vendas, departamento de compras. Não que hoje o departamento de compras ele não utiliza, mas as informações que estão dentro dele são utilizadas e repassadas pelo tesoureiro para o departamento de compras. Perfeito. Então, nós temos ali o monitoramento de várias áreas. Legal. Muito bom, muito bom. E quais são os principais indicadores que vocês analisam ou que vocês têm no dashboard que vocês criaram, né? O Treasury Dashboard. Quais são as principais análises, digamos, né? Sim. Então, os nossos... eu até tomei nota aqui das nossas... Porque são algumas... Imagino. Então, dentro do nosso Treasury Dashboard, a principal, né? No caso, o principal indicador que eu monitoro, tá? Ele se baseia na previsão de fluxo de caixa. Então, é o fluxo de caixa direto, que temos dentro da empresa, existe o fluxo de caixa dentro, multinacionais, ou enfim, empresas menores também operam assim, com o fluxo de caixa direto e o fluxo de caixa indireto. Nós, de tesouraria, trabalhamos com o caixa, disponibilidade, e nós temos ali a responsabilidade de passar a previsibilidade do caixa para a alta direção e para a matriz nos Estados Unidos, né? Então, hoje, o meu principal indicador é trabalhar com o monitoramento da previsão do fluxo de caixa. Maravilha. Nas minhas análises, eu trabalho com o mês corrente, né? O monitoramento, então, a gente fecha o mês ali a previsão do fluxo de caixa. Depois temos o acompanhamento, que nós chamamos de trend, até o encerramento, então, onde a gente faz as análises ali comparando o que foi previsto versus o que foi realizado. Tá? Então, para a nossa área, nessa parte de previsibilidade de fluxo de caixa, os dados que hoje estão sendo consumidos nessa nova versão do Treasury Dashboard, eles nos facilitam e nos melhoram o trabalho numa previsibilidade, né, e eficiência nos dados, que a gente tem a robustez dos dados ali, né? Tu não está consumindo o dado por planilha que, enfim, possa dar algum erro em algum momento. Que mais aqui? A gente consegue mostrar, Fernando? Acho que daí mostrando ali no dashboard. Tem algum dashboard de template aí pra gente poder dar uma navegada? De modelo? A gente tem, sim. Opa. Podemos. Aí a gente olha no olho, olho no olho. Então, fizemos aqui como se fosse uma cópia, né, mas com dados fictícios, né? Ali. Boa.
Tudo Com as mascarado. mesmas... Isso, exatamente. Com as mesmas análises, tá? Então, deixa eu ver como é que eu compartilho aqui a Veio tela. share. Lembrando aí, né, galera, por questões, obviamente, de sigilo de informação e tudo mais, então, tanto os dados quanto o próprio fluxo das informações foram alterados para até não expor nenhuma informação de negócio Perfeito. da própria empresa. Exatamente. Treasury Show. Dashboard. Manda aí, quero ver agora, hein? Sales Então- Purchasing and Cash Flow Indicators. Isso, então, nós como tesouraria, uma outra informação também, né? O departamento de tesouraria, hoje a estrutura dele no Brasil, ele responde para a tesouraria regional. Então, hoje nós somos um suporte para as outras tesourarias na América do Sul. Então, nós temos, sobre a gente aqui, nós temos Argentina, Colômbia e Equador. Mas nós damos suporte, nós não somos a tesouraria destes locais, tá? Então, é só Legal. o suporte para isso. Só Então, Só um ponto antes da gente entrar no dashboard, a gente acaba não falando exatamente no que a Dana trabalha, Ah, é. né? Qual que é o segmento de atuação, porque a gente está falando, né, de uma grande empresa multinacional, mas rapidamente, Fernando, qual que é a área de atuação da Dana, segmento, enfim? A Dana é uma empresa que produz autopeças, então, do setor automotivo. O principal negócio da Dana é eixos Cardan, de caminhões, ônibus, enfim, eixos dianteiros e traseiros, toda a parte de drive shaft, do que nós chamamos, que é a parte do torque do caminhão, do torque dos ônibus. A Dana, ela tem esses produtos. Então, é uma empresa do setor automotivo. Nós estamos hoje, então, no mercado original, que a gente chama, né, o OEM, das montadoras, e também no mercado aftermarket. Maravilha. Show de bola. Taca ali ficha. Então, quando eu monto os nossos relatórios, eu sempre deixo ele em inglês, tá? Por sermos uma multinacional. Claro. E por seguidamente termos que reportar informações para a matriz, que é nos Estados Unidos. Então, enfim, por mais facilitar o trabalho, eu deixo ele sempre em inglês, tá? Uhum. Então, aqui ele é mais ou menos assim que ele funciona. Nós temos o botão de iniciar aqui. Então, aqui, nesta primeira parte, nós temos algumas análises no que diz respeito a vendas, tá? Então, nós temos vendas ou contas a receber, tá? Então, nós temos aqui um monitoramento das vendas da empresa. Nós temos aqui, neste primeiro quadro, o valor total vendido até o momento. Aqui estou considerando como se hoje fosse junho, tá? Tá. Então, 69 milhões de reais vendidos até o dia 23 de junho. Aqui eu tenho um gráfico para acompanhamento de meta, né? E versus o atual versus a meta, e quantos percentuais nós estamos de atingir essa meta. Tem o valor full da meta aqui. Ao lado, nós temos aqui a abertura do faturamento, o montante diário, para ver o volume diário de venda, para ver onde se concentra maior os números, o volume de venda e qual dia. Uhum. Essa análise aqui, ela é utilizada bastante por controladorias, porque para projetar saldo e projeção de números de venda, né, tu consegue aqui, por este monitoramento, ver quais são os dias que mais se concentram as vendas e aí fazer projeções mais assertivas. Então, abaixo, nós temos a análise de mensal, do total de vendas mês a mês, tá? Onde nós temos aqui um acompanhamento, consegue ver a variação da venda, ver que, por exemplo, 2023 caiu, enfim. Ainda aqui a gente consegue, essa aqui é uma informação importante, nós conseguimos pegar uma análise do prazo de recebimento, tá? Que é essa é uma informação importante para a tesouraria, para a controladoria também, porque é onde nós podemos acompanhar e monitorar quais são os nossos prazos de recebimento, para a gente, enfim, ter ali para o nosso caixa, né?
Para nós sempre vai ser muito melhor, obviamente, receber antes do que pagar. Então, a nossa meta é sempre recebimentos com prazos menores e pagamentos com prazos maiores. Boa. Então, nós temos aqui, nessa análise, a gente tem um gráfico de linha de acompanhamento mês a mês também do prazo de recebimento. E aí, aonde acontecem as variações, eu tenho aqui uma dica de ferramenta, que é onde ele vai me dizer quais foram os principais clientes que impactaram naquele aumento ou diminuição, tá? Lembrando que aqui é um prazo ponderado, tá? Porque a gente pondera o prazo, porque fazer pela média simples, às vezes pode acontecer algum erro de faturamento ou alguma coisa e ter ali, como já aconteceu, vai botar em vez de 2023, bota 0023. E aí sai lá 500 mil dias, vamos dizer assim, não sei quantos mil dias. Sim. E isso acaba impactando, né? Mas quando tu pondera ali pelo valor, então tu acaba diminuindo um pouco esse impacto. Então, como esse prazo aqui ele é ponderado, às vezes tu vai ter aqui o cliente que alterou, por exemplo, 5 dias aqui. Ele não vai impactar muito na variação de prazo ponderado, justamente porque a venda dele não é relevante dentro do volume total. Né? Mas ele é muito bom para tu realmente comparar, que ele vai te dar alguns insights ali. Realmente, esse GO Campos Verdes foi o cliente que aumentou, e o outro ali, o SC Bocaina, foi os que mais impactaram nesse aumento de prazo de 2022 12 para 2023 1. Então, aqui botões de indicadores onde nós navegamos de prazo para montantes. Boa. Aqui ainda, tá? Nós temos uma abertura das vendas por unidade ou por filial. Aqui eu botei por centro de distribuição, tá? Então, dentro desses 117 milhões, eu tenho aqui que Rio Grande foi 62 milhões, correspondentes a 53% do faturamento, e assim por diante para todos os meses, né? Isso aqui é importante também porque, às vezes, a filtragem aqui, obviamente, se tu vieres aqui, tu vai ter aqui o centro de distribuição para aplicar toda essa visão para o centro de distribuição específico. Mas, quando tu não queres ver o total, né, mas tu quer ver a distribuição, tu tem essa dica de ferramenta, ela é bem importante. Bem legal. Voltando, então, nós temos aqui um breakdown por cliente, tá? Onde nós temos a abertura por cliente, em nível de centro de distribuição. Quando eu falo em nível de centro de distribuição, então, quando eu faço o drill through aqui, eu seleciono, e aí com uma tela de drill through, nós vamos lá para a abertura das notas daquele cliente, tá? Então, esse aqui também o pessoal usa bastante, que eles vêm aqui e exportam os dados para uma tabela. Para conferência, né? Isso, exatamente. Olhar no detalhe, né? Isso. Temos aqui algumas informações bem importantes, relevantes, né, como o número de invoice, qual é o centro de distribuição, qual é o nome do centro de distribuição, o valor, qual é a data, o vencimento, se ela já foi recebida, se não foi recebida, e o prazo médio ponderado. Isso é atualizado de quanto em quanto tempo, Fernando? Isso é atualizado 2 vezes ao dia. Como é que funciona a conectividade do nosso ERP para dentro do SAP HANA? A transação que acontece no Oracle, no nosso ERP, ele quase que instantaneamente ele vai representar dentro do Data Warehouse, devido à conexão que foi feita, né, do Golden Gate. Então, quando nós chegamos de manhã, às 8 da manhã, a informação já está atualizada que foi recebida às 6 da manhã. E depois tem mais uma atualização à tarde, que é a 1h dos Estados Unidos, que para nós é às 2, que nós pegamos daí, eu botei para atualizar ali a atualização programada do BI, então, às 6 da manhã e às 2h30 da tarde. Maravilha. Legal. Top. Tá? Então, aqui quando eu faço daí o drill down, então, quando eu botei para Distribution Center Level, aqui, que é por nível de centro de distribuição, eu consigo ver daí a abertura também por centro de distribuição. Uhum. Tá?
O que mais nós temos aqui? Tem também aqui uma métrica de quantidade de invoices, essa também é uma métrica que nós utilizamos, o departamento de contas a receber usa, o departamento de contas a pagar também, e fiscal também usa, é uma informação importante. E abaixo nós temos aqui um outro gráfico, que é a venda que está acontecendo neste período aqui selecionado, quais são os períodos de vencimento dela. Então, é onde eu consigo ver, dentro do próprio junho, está caindo aqui 1,2 milhões. Dentro de julho, que vai ser ali a média, né? Vamos dizer ali que 37 dias, a minha média ponderada, está caindo tudo praticamente dentro de julho, né? Então, vai ter aqui 90%, 85% sempre no próximo mês. E aí, alguma outra coisinha vencendo nos outros meses subsequentes. Bem legal. Um ponto interessante aqui, ainda nessa dinâmica de indicadores, é que talvez algumas pessoas estão assistindo e pensando, mas e tal indicador não estaria aí, tal indicador talvez está faltando, mas percebam que o dashboard ele vem para atender uma necessidade daquela área de negócio. Então, ou seja, houve uma conversa, um briefing, um alinhamento, onde as áreas entendem o que nós queremos com esse dashboard. Preciso ver previsibilidade, preciso fazer controles daquela informação, e isso então vai para um dashboard. Independente da área que você, analista, vai atender, é muito importante saber que você vai construir um dashboard, não necessariamente com o indicador que você quer, mas com o indicador que vai de fato suprir a necessidade daquela área de negócio. Exatamente. Show de bola. Isso é algo que nós temos visto, assim, na semana passada eu fiz a apresentação do nosso fluxo de dados, né, que essa conexão que está que hoje é alimentado o Power BI é através de fluxos de dados, onde eu tenho lá todos os fluxos que estão no HANA e estão sendo consumidos hoje no meu Power BI. Então, eu apresentei esses dados na semana passada, e aí vão começar a surgir agora as novas necessidades de conexão e criação de novos fluxos. Top demais. Então, para finalizar aqui essa parte da venda, aqui, eu vou abrir aqui onde nós temos as opções de filtro, né? Que tem uma filtragem por período, obviamente, e eu tenho também aqui a abertura de venda doméstica ou a venda exportação, tá? Então, na venda exportação, eu vou ter as mesmas análises, e aí eu vou ter aqui a moeda já alterada, quando eu seleciono a exportação, já vem ali dólar. E um prazo, prazo de pagamento maior. Isso. De recebimento, né? O prazo de recebimento é um pouco maior, porque justamente quando é exportação, tu vai ter ali o transit time, né? Tem toda ali a questão de logística, que é muito maior do que numa venda doméstica, né? Muitos dos embarques, né, a empresa sempre trabalha para ser o embarque mais barato. Então, o embarque mais barato hoje é o marítimo, né? Então, é por isso que a gente tem esses prazos mais estendidos. Top. Então, as análises aqui são as mesmas do doméstico, porém, para as vendas de exportação. Massa. E aí... Isso aí, eu ia perguntar aqueles botõezinhos lá em cima, verdinho, que estão me chamando a atenção. Então, aqui a gente tem as análises mais direcionadas para tesouraria, né? Para a parte de tesouraria. Então, nós temos aqui o cash flow do contas a receber e a análise de saldos do contas a receber. Vamos primeiro aqui para a análise de cash flow. Então, dentro do cash flow do contas a receber, nós temos vários monitoramentos, tá? Então, para o mês de seleção, aqui tem a mesma questão de filtragem. Isso aqui é algo bem importante dentro da vamos dizer assim, da modelagem, tá, de dados, que é tu entregar a mesma análise que tu está vendo aqui para a visão geral no nível de centro de distribuição, aqui no caso, né? Ou de filial, ou de outro CNPJ, enfim, filial da matriz, né? Então, essa análise aqui, o cara lá de São Paulo quer ver da filial dele. Basta ele vir aqui pegar e selecionar a filial dele, que ele vai ver só os números dele. Outra coisa importante que eu apliquei, tá, para dentro do nosso Power BI, dentro da empresa, dentro da organização, é a segurança em nível de linha,
onde a gente concede o acesso só para as pessoas que, por exemplo, o Fernando trabalha só na filial lá do Rio Grande A. Então, ele vai receber acesso só para a filial Rio Grande A. Ele não vai ver as outras informações das outras filiais, até porque não tem necessidade. Boa. Claro, para isso Então, todo mundo tem a licença Pro, né? Todo mundo tem ali, não, cada um tem uma licença Pro, ou o setor tem uma licença Pro, como é que tu fez? não, hoje a distribuição do nosso relatório ele é através do Workspace Premium. Ah, melhor ainda, né? Então tá. Exatamente. Perfeito. Então é porque bastante gente consumindo, né? Isso, bastante gente consumindo. Então, fechou. Dentro da organização, tem ali as métricas, né, lá no serviço online do Power BI. Dentro da organização tem 7.000 dashboards, alguma coisa assim. Caramba! Claro, daí faz sentido. Daí é global. Global, né? Pensando no global. Isso. Perfeito. E eu olho lá, o meu tá lá em 80º, tipo assim, tá abaixo dos 100 mais vistos, assim, entendeu? Caramba. Ele é bem consumido. Legal, então a empresa, de forma global, digamos, já tem essa cultura, né? Só uma curiosidade, na sua. Aqui no Brasil, onde você está, você fica no Rio Grande do Sul, né? Tem mais alguém de Power BI além de você? Assim, como é que eu posso dizer? Não tem estrutura de Power BI, tá? Hoje, dentro da empresa, eu sou visto como vamos dizer assim, uma referência na ferramenta, tá? Para questões ali, qualquer dúvida que alguém tenha, vem e me pergunta como é que eu monto tal função, como é que eu monto tal fórmula, como é que eu faço para filtragem, principalmente questão de filtros, né? Que é o mais difícil hoje, porque quando tu trabalha com Big Data, aí tu realmente modelar corretamente ali para tu enxergar a informação no nível que tu precisa, tu realmente tem que trabalhar bem a modelagem de dados ali. A granularidade, e os né? É complexo, realmente. Isso, tu tem que realmente focar ali, quando tu nos ensinou lá atrás sobre tabelas dimensões e tabelas fato, então isso aí é algo que realmente tem que ser aplicado. Tabelas de medidas, não colocar a medida dentro da tabela fato ali, porque senão não vai estar organizado para ti. Legal. Se tu vai trabalhar com a ferramenta, tu tem que te organizar para tu poder entregar a informação no nível que tu deseja e que as pessoas vão consumir e vão ver que realmente aqui tem uma informação relevante. Perfeito. E ela pode ser utilizada. Boa. Vamos lá. Então, voltando aqui para a parte do fluxo de caixa do contas a receber, sempre tem aqui em cima de cada um das views aqui, né, das visualizações, tem aqui o período selecionado e se é venda doméstica ou venda exportação. Uhum. Então, nesse caso aqui, nós estamos vendo junho de 2023, vendas domésticas. Então, aqui eu tenho uma análise de o que está em atraso, o total a ser recebido dentro do mês selecionado, o total já recebido no mês selecionado e o saldo a receber para o mês selecionado. Essa é uma métrica que nós utilizamos lá, que é o atraso sobre o total da carteira. Tá? Essa é uma métrica utilizada no contas a receber. Então, aqui a gente tem um monitoramento bem fácil, né, de rápido insight para ver o quanto que está em atrasos, qual o total da carteira e qual é o nosso percentual de atraso sobre o total da carteira. Naturalmente, existe uma meta atrelada a esse indicador, isso? Existe uma meta atrelada, exatamente. E a forma global. A forma que você colocou as informações aí ficou muito legal, cara, porque você separou em colunas, né? A coluna azul ali é o que já foi recebido. Não, na verdade, o azul é o a receber. A receber. Full, isso. O cinza, preto é o recebido e o vermelho é o balanço. Cara, muito... O laranja, né? Isso aqui foi... Depois a gente agradece as aulas, quick aulas da Sayuri. Muito boa. A Sayuri, de Figma. Eu acompanhei algumas aulas ali dela, tá? No YouTube lá dela. Muito massa. E aí consegui desenvolver ali os backgrounds no Figma, que ele é realmente muito melhor do que fazendo Power BI. Boa, perfeito. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha na outra tela lá, de balanço. Vamos. Então, aqui na tela de saldos de contas a receber,
Essa informação é uma informação que quem usa mais, tá? É as controladorias. Por quê? Porque eles reportam se reporta no o ano seguinte, quais serão lá o nosso working capital, né? De cada divisão, ou seja, cada filial ou cada centro de distribuição. E aí, mensalmente, eles vão lá e reportam, eu previ tanto de saldo e realizou tanto. Então, eu preciso saber do que eu previ e do que realizou, quais foram os impactos, ou seja, quais são as diferenças, por que aconteceu isso. O saldo de contas a receber ou contas a pagar, ele muda por duas ou três informações, tá? Ou eu vendi mais, ou o meu prazo alterou, ou o cliente me deixou de pagar. Então, essas são as principais alterações que podem impactar no saldo de contas a receber. Então, aqui as controladorias podem ver uma análise que é basicamente sempre que se olha e vai se perguntar o que aconteceu nos últimos 3 meses, por isso que eu botei aqui o saldo para os últimos 3 meses, do mês atual, os últimos 3 meses, e o saldo do mesmo período do ano anterior. Tá? Que legal isso aí, cara. Muito legal. Você tem uma comparação aí no trimestre, né? Isso. E o ano anterior também na mesma tela, cara, muito legal. Exato. E aí aqui tem aquela questão, nossa abertura, né? Tá, agora se eu mudar o mês lá, vai mudar isso aí de forma dinâmica? Duvido. Deixa eu ver. Tu duvida? Vamos chegar maio aqui. Deixa eu ver. Rapaz, muito massa, cara. Cara, aí muito legal. Outra coisa interessante aqui, importante quando eu montei essa análise, eu conversando contigo antes, quando eu montei e eu fui bater com o GL, né, que é com a contabilidade, e eu bati no centavo o saldo, daí até eu me espantei. Sabe? Nossa, mas aí tem que dar um prêmio pro cara que lança lá no General Ledger, no livro contábil lá, porque, é muito certinho daí, né, cara? Ficou bem... A empresa, na verdade... Aí a questão também o processo também, em geral, da empresa funciona, né? Sim, funciona. Porra. Na verdade, a venda ela tem umas peculiaridades, né? Que contábil ali, tu vai ter alguns movimentos no fechamento de vendas não embarcadas. Então, tu tem alguns estornos ali que, por eventualidade, o teu ERP de notas fiscais emitidas, ele não vai bater com o GL por causa desses outros movimentos externos, né? Porra, mas na emissão de contabilidade fiscal, deu até um susto, né, quando tu viu que bateu. Deu. Legal, deu, cara. Parabéns. Um susto, na verdade, um susto positivo. Positivo, claro. Bora lá pro próximo. Tem mais alguma... Como é que funciona agora ali o restante no menu esquerdo? Voltando lá. Não, é a mesma... Aqui é só as seleções que sim, tu pode selecionar. Venda doméstica ou exportação. Perfeito. Mesma coisa. E o centro de distribuição. Então fechou. Maravilha. Top demais, hein? Top demais. Baita dashboard. E aí nós temos... Isso que eu ia perguntar. Aí no menu esquerdo tem compras... compras e fluxo de caixa. Vamos dar mais uma olhadinha, mais piadinha aí, só pra gente entender. É parecido, né? Só pra... Ele é as mesmas análises, né? Só que agora é por contas a pagar, exatamente. São as mesmas análises, a meta de entradas, valor por dia. A mesma análise aqui das entradas mês a mês, dos últimos 13 meses. Isso aqui também é sempre interessante. Dinâmico. E aí o fluxo de caixa pega a informação das uma coisa que eu não sabia, e um usuário do Power BI online, ou seja, um usuário que sem muito conhecimento, tá? Ele me trouxe uma informação e algo que eu não sabia que podia ser feito. Ele disse, Fernando, eu preciso ver aqui nesse gráfico só a venda de 2023, tu consegue? Daí eu falei, cara, não tem como porque eu não apliquei o filtro. Aqui está desabilitado o período de filtro, então eu estou enxergando os últimos 13 meses. Dele, mas eu faço assim, eu venho aqui e excluo. Isso eu não sabia. Vocês sabiam? Não, esse excluir não. Olha aqui, cara, dá para excluir. Que doideira, cara. Eu ia fazer aquele seleção de retângulo, assim, aquele laço, né? O laço olha aqui, ficou só 2023. E aí fica salvo na... E aí quando eu volto, né, no home lá,
devido ao indicador que eu criei, ele volta. Ele mantém o padrão. Não, eu tenho que, na verdade, fazer o... Não, mas tá funcionando ali. Não, ele... Não, Faz mas é que ele ruído. tem que voltar Ah, tá. para todos os meses. Só que eu tenho que dar o refresh naquele botão verde aqui em cima. Ah, sim, mas sim, ele sim, não- sim. Tem um botão ali que tu dá um refresh no visual, no filtro. Mas legal isso aí, cara. Bacana. Aí, ó. Legal, né? Aprendendo, né? Sempre aprendendo. É. Então, aqui a gente tem análise também do prazo, né? E aí a análise vai ser em cima do contas dos fornecedores, Perfeito. a abertura do montante de fornecedores, quantidade e o prazo. Aqui faltou o percentual total aqui. Aqui embaixo, onde caem os vencimentos Aham. das entradas de contas a pagar. E aí, em contas a pagar, nós temos uma análise a mais, que é, por exemplo, aqui. Tá, aqui eu estou vendo só fornecedores domésticos. Tá? Ah, Então, dentro do doméstico, eu tenho aqui uma abertura do que é fornecedor e do que é, por exemplo, CAPEX, que é o nosso maquinário, né, vamos dizer assim. Imobilizado, né? Agora veio a palavra. Então, eu consigo abrir aqui, ver só o que eu compro de imobilizado ou só o que eu compro de fornecedores diretos ali, né? Vamos dizer assim. Massa. Tenho aqui também a abertura por centro de distribuição. Ah, isso é E legal, aqui, a moeda. isso. Daí é quando eu tenho aqui a importação, tá? Que são as nossas importações. Nesse momento, quando eu não tenho nenhuma moeda selecionada, tá? Eu estou enxergando aqui dólar all, tá? Tá. Desabilitei ali, fica aparecendo ali os inputs. Boa. Então, eu tenho dólar all. Nesse momento, então, quando eu não selecionei nenhuma moeda, todas as minhas importações estão sendo convertidas para dólar. Se eu tenho importação em euro, converte pela taxa, lá faz a paridade e converte para dólar. Ah, eu quero ver a importação daí em moedas específicas, só euro. Aí, quando eu seleciono euro, aí eu tenho aqui só os valores de euro. Aqui vai me dar esse infinity, na verdade, dá para a gente sempre tratar ele, né? O infinito. Porque eu não tenho a meta por moeda, né? Moeda, tá? Eu tenho a meta geral lá. Sim. Mas, para a abertura dos dados, para a abertura da visualização, eu consigo ver aqui fornecedor, enfim, tudo que é só euro. Massa. Mas na meta aqui ele não vai me trazer informação porque eu não tenho a meta por moeda. E aí, na última aba lá, o fluxo de caixa pega as informações de receber e apagar, né? Como é que fica daí? Aí aqui no cash flow de é contas a pagar temos as mesmas informações. Bacana. O pass-through do contas a pagar não tem muita detalhamento, porque contas a pagar, teu objetivo é sempre pagar em dia, né? Então não pode não vai ter ali muito atraso. Ainda bem, né? E aí dentro do saldo também de contas a pagar, nós temos lá a mesma análise, tá? Onde nós temos aqui a mesma análise do contas a receber, porém para contas a pagar. Maravilha. Tá? E aí a última, que é aqui o fluxo de caixa, eu não coloquei ele no online, deixa eu abrir aqui para nós. Opa, ao vivo. Tava no desenvolvimento ainda. Peguei de surpresa. Aí, ó. Mas é isso aqui basicamente, tá? Onde eu tenho aqui a venda doméstica, a compra doméstica, os períodos de vencimento, e aqui é onde eu tenho as exportações e a importação, daí eu estou vendo tudo em dólar. Aqui é onde o nosso tesoureiro ele consegue fazer as análises referentes à exposição cambial. Então, ele consegue ver, em julho aqui eu vou pagar 4,6 milhões de dólares e vou receber só 3,13, então eu vou estar exposto. Sim, então, aqui e aí sempre pensando no futuro, né? Não me interessa como é que estava o caixa passado. Não, aqui é sempre futuro. Sempre futuro, sim. Aí o tesoureiro vai fazer a proteção cambial necessária de acordo com estas informações. Perfeito, pô, muito legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Que massa, hein, cara? Que aula, hein? Pois é. Porra. Muito legal. Posso interromper o compartilhamento? Claro, pode interromper, por gentileza. Muito legal. Acho que esse dashboard aí caberia uma aula de desenvolvimento desse dashboard aí, hein? Não sei o que o pessoal vai achar e talvez algumas análises explicadas mais a fundo, né, tecnicamente. Será que
E, na verdade, esse dashboard aqui, a gente pode, enfim, se surgirem aí as necessidades, gravar ali ele, enfim, a desenvolvimento dele, todas as análises ali, quais são as fórmulas DAX utilizadas, tem bastante coisa, trabalha com variável. Mas aí se a galera comentar, né? Se a galera comentar aqui embaixo, galera, né? Quem quer mais um dashboard financeiro na plataforma de E olha só, né? Um case... uma aula ainda. Compras e fluxo de caixa. De uma multinacional, né? De uma tesouraria. Muito bom. Parabéns. Não, digo, com modelado, né? Com base numa empresa grande, né? Legal demais. E tem muitas outras análises possíveis, né? Que a gente tem aqui. Imagina, é o mundo, né? Vai ter aqui depois para nós lá, né? A análise no nível de produto, tá? Ou seja, tu vai poder expandir aquela venda lá no nível do item da venda da nota fiscal. E aí poder ver também margem. Então, isso são... como tem aqui na nossa... Acho que a gente vai falar ainda sobre os desafios e qual é a análise de dados, né? Sobre isso. Eu ia te perguntar, para chegar nesse nível aí, tem alguns desafios, né, cara? E para aprender também, para chegar nesse ponto que você chegou, com todo o conhecimento que você teve aí, que você foi adquirindo ao longo do tempo, eu queria que você falasse pro pessoal aí quais foram os desafios que você teve, né? E os aprendizados nessa carreira aí, nessa jornada de aprendizado com BI na área financeira. Desafios com BI, tá? Eles foram, no início, obviamente, ali era a questão de fórmulas, principalmente fórmulas DAX, né? O maior desafio no início lá foi o DAX. Mas depois foi melhorando com o tempo, hoje está muito tranquilo. Mas também a coleta de dados para levar para dentro do Power BI. Essa que é a maior dificuldade hoje em dia dentro eu creio que dentro de diversas, né, empresas. Uma empresa que não tem, por exemplo, empresas, por exemplo, que são SAP, né, que tem o ERP SAP. Eu não sei como é que funciona essa questão, mas o Data Warehouse HANA, ele provavelmente já tem a cópia, ali, vamos dizer assim, a cópia do banco de dados do SAP. Então, fica mais fácil para tu consumir e não sobrecarregar o sistema. Quando tu não tem um Data Warehouse, ou Data Lake, ou um tratamento ali de dados, né, tu vai ter que ir buscando alternativas e caminhos ali para tu consumir da melhor maneira os dados da empresa. Sem derrubar tudo. Sem derrubar tudo. Tem umas histórias aí bem interessantes dentro da organização, né? Mas... mas aí serve de aprendizado, né? Cara, tem gente que... Teve uma vez um cara que... É aquilo, né? A ferramenta tá em muita ali, todo mundo querendo usar o Power BI, Power BI, Power BI. E aí o que aconteceu? Teve uma pessoa que ela botou a atualização de 5 em 5 minutos, não sei de quanto em quanto tempo, só que a atualização dos dados demorava mais do que a atualização do Power BI. Sim. Putz. E aí o que aconteceu? Uma atualização sobrepôs a outra, e foi sobrepondo, até que chegou um momento em que deu pifou pane no ERP. Nossa. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando está trabalhando com dados. Então, nós aqui na nossa empresa, nós estamos num processo... A gente sempre trabalhou com dados. Dados sempre estiveram na parte com TI, né? Tanto que os desenvolvimentos de query, de consultas, é sempre com eles. Mas os analistas de negócio, né, eles estão tendo hoje eu vejo essas habilidades novas, né? Eu vi ano passado, eu acompanhei um daqueles dos lançamentos da Microsoft lá, onde os cabeças lá falavam sobre análise de dados, né? Uhum. E daí falaram, olha, o diferencial não vai mais ser tu saber Excel para um analista, vamos dizer assim. O diferencial daqui a pouco vai ser tu saber Power BI, Power Apps, Power Automate, toda aquela gama de serviços da Power Platform. Se tu ter esse conhecimento, é algo que realmente vai te trazer valor para tua carreira.
Perfeito. E eu ouvi dizer que você já tá botando o pezinho aí também no Power Apps, né? Temos Aí, ó. uma ferramenta muito boa de Power Apps, que nós chamamos de Centro Digital de Documentos, Ah, que foi devido a eu, como na tesouraria, antes da pandemia, o que é o meu processo? Emitir os borderouxos de pagamento e pedir autorização dos aprovadores. Então, eu imprimia os documentos, botava numa pastinha, botava em cima da mesa do aprovador, o aprovador ia lá, lia, entrava no site e aprovava. Porém, veio a pandemia. Como é que eu ia fazer isso? Né? Daí é que eu tive conhecimento do Power Apps, fui atrás de algumas aulas na internet, conheci acho que posso falar o nome pode, claro. Claro, todo mundo. é o Power Apps 911, lá dos Estados Unidos. O Ó, cara é muito bom. massa. E foi com ele, então, ali que eu paguei alguns meses de curso ali. Foi com ele que eu peguei as técnicas com o Power Apps e nós desenvolvemos, então, um centro de documentos digital, onde a gente faz o gerenciamento de processos e fluxos de aprovação pré-definidos, onde nós definimos ali as etapas de aprovação, quem são as pessoas que vão receber essas aprovações, tu anexa documentos. Hoje tem lá mais de 7.000 itens gerenciados e aprovados dentro da ferramenta. São mais de 200 usuários. Então, é uma ferramenta que realmente veio para ficar, né? Esse nosso centro digital de documentos. Legal. Acabou com o papel, trouxe agilidade, trouxe só benefício, né, cara? É incrível realmente o poder do Power Apps, dessas ferramentas que são rápidas de fazer, né? De criar, né? Quanto tempo você levaria para criar um aplicativo desse? Low code, é. Quanto tempo você levou mais ou menos para criar um aplicativo desse? O aplicativo ele foi um pouquinho mais demorado, tá? Mas ele também passou por versões, né? Legal, top. Ele foi sempre se melhorando ao longo do tempo, mas no início, lá quando eu te mostrei na reunião, eu criei 7 aplicativos diferentes, específicos para as áreas, né? Uhum. E aí depois começou a me dar muita demanda de manutenção no aplicativo. A área tal, manutenção naquele, manutenção no outro, manutenção no outro. E aí então o pensamento analítico novamente trabalhando. Como é que eu vou fazer para melhorar esse processo onde eu não precise ter vários aplicativos? Uhum. Então, eu criei um aplicativo onde tu pode cadastrar departamento, cadastrar especificamente uma localidade. Então, lá, e também tem todo um gerenciamento de acesso, né? Quando acessa, tu vai ver só os teus dados lá. Que legal. Tu centralizou num único aplicativo daí, né? Compilou tudo num aplicativozão. Muito legal bom. Foi diante do problema, aí você se faz essa pergunta, como eu poderia resolver isso? E aí então vai em busca de soluções. Na verdade, um dos grandes princípios, né, para poder desenvolver esse tipo de solução. Isso aí. E Fernando, para fechar, como é que você enxerga o futuro da tesouraria, o futuro do BI? Como é que você enxerga quais são as tendências que você enxerga, né? Como é que você está se preparando para isso? Cara, eu vou falar sobre a nossa tesouraria, tá? Uhum. O Power BI é um caminho sem volta para a nossa tesouraria. Hoje não tem mais como tu trabalhar sem ele. Porventura a Dana vai deixar de ter o Power BI. Cara, vai dar problema, vai dar trabalho. Essa quantidade de dashboard, tá maluco. Vai dar problema, vai dar trabalho. Porque a gente tem muita informação ali relevante, né, que traz ali insights rápidos, análises rápidas, busca histórico, por exemplo, né? Tem um outro dashboard que eu trabalhei esse ano, que foi para desenvolvimento de um dashboard para liderança, que é com os principais, daí a alta liderança, né? Daí é com os principais indicadores da companhia para monitoramento, onde teria lá, eu calculei, montando aquele dashboard, nós calculamos ali 20 e poucas diferentes bases de dados, nós compilamos tudo num só, então nós temos lá como se fosse um tabelão dentro do Power BI, com as análises para
alta direção aí da companhia. Show de bola. É uma tendência, né, cara, que toda empresa hoje que começa com BI não tem como sair, né? E quem ainda não começou tá ficando pra trás, né? Tá ficando pra trás Exato. porque a concorrência cada vez tá maior, você tem que ter algum tipo de diferencial, né, de previsibilidade, e o BI veio pra ajudar demais nesses pontos. E se você é um analista, É. já saiba que, da mesma forma que as empresas vão correr para buscar essas informações, elas precisam de profissionais aptos para poder desenvolver esses relatórios dinâmicos, interativos. Isso aí. Exatamente. Fernando, E eu vejo... pode... Não, eu ia pedir pra você dar suas últimas palavras para a gente ir para os finalmente aqui. E Eu ia comentar sobre o futuro da análise de dados boa. dentro da organização. Claro. Também é algo que eu vejo que as empresas precisam caminhar para isso, para fazer o gerenciamento correto dos dados, o consumo correto dos dados, para ter não uma centralização, tá? Do BI, vamos dizer assim. Vamos chamar de BI essa análise de dados, tá? Mas não é uma centralização, mas é uma organização dos dados para eles serem consumidos da maneira correta e que eles sejam dados robustos e que possam realmente dar a informação correta, né? Então, eu vejo que hoje nas organizações essa área de dados, vamos dizer assim, né, ela vem vindo crescendo, né? A nossa empresa, por ser uma empresa do setor automotivo, a gente tem uma jornada de dados já, obviamente. Estamos caminhando nela, né? Estamos tendo avanços, mas é algo que não tem como fugir e tu tá sempre melhorando, né? Isso aí, perfeito. Muito bom, cara. Novamente, parabéns pelo trabalho, realmente de tirar o chapéu aí, excelente. E é uma honra ter você aqui com a gente, cara. Muito obrigado. Manda um recado aí pra galera. Eu que agradeço o convite, Léo, Robinho. Fico muito agradecido mesmo de poder mostrar aqui para o pessoal e para vocês essas análises que são desenvolvidas aqui na nossa empresa. E estamos aí dispostos a contribuir para a comunidade. Isso aí. Boa. Com essas análises. Então, se interessarem, a gente pode ir aí conversando com o Léo e com o Robinho aí, fazer o meio de campo aí para a gente poder entregar para a comunidade da Experian e fora a Experian também, essas análises, né? Maravilha, vai ser uma honra, vai ser uma honra. Bora, comenta aqui embaixo, galera. Quem quer ir um dashboard, quem quer aprender com o Fernando as questões de negócio e também, claro, criar um dashboard como esse aí, hein? Top demais, né, Robinho? Show de bola. Inclusive, para você que também... Poxa, eu ainda não tô nesse nível, eu tô começando meu departamento financeiro aqui, mas já gostaria de fazer algumas coisas. Nós temos business cases, gente, disponíveis da área financeira dentro da nossa plataforma Experian. Então, você que já é aluno, é só procurar lá esse business case. Se você ainda não é, tem aqui o QR Code também para você se tornar aluno agora mesmo. Boa. Fernandão, muito obrigado novamente, meu caro. É um prazer novamente falar com você. Muito obrigado pela oportunidade e estamos aí abertos. Boa. Vamos fechar aqui com o nosso ritual. Você vai olhar para a câmera e aí no 3 você vai falar para cima, tá bom? E a gente vai complementar. Para cima, isso aí. Eu falo pra cima. É isso aí. E com o braço para cima, né? É isso, tá? No 3, tá? Peraí, tá. 1, 2, 3. Pra cima! Incomparáveis!